a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita da Prece. Que Jesus nos conduza, que Jesus nos ilumine, para que as reflexões de hoje possam reverberar, no nosso dia a dia, e a gente possa levar isso como sementes a serem cultivadas, ao longo das nossas vidas. Que Jesus nos guie para que a gente tenha bom material para refletir durante a semana. E o tema hoje, que a casa propôs para a gente conversa sobre o perdão. E o perdão é a mais desafiadora expressão da psique humana. É um sentimento, uma proposta de ação que faz com que a gente tenha que mover muito intimamente. A gente tenha que se preparar e se modificar intimamente para que a gente consiga realmente perdoar. E para a gente começar a conversar, é preciso nós entendermos o que é perdão e o que não é perdão. A gente começa como que não é. Perdoar não quer dizer conivência com o mal, não quer dizer que você vai concordar, que você vai estar passiva diante do ato que te agrediu, a pessoa que te feriu. Perdoar não é apoiar esse ato, porque vai te machucar. A gente que sofre a agressão, e a gente vai precisar trabalhar o perdão, vai doer, vai machucar, e faz parte disso. Não é esquecer, esquecimento é problema de memória. O perdão não está ligado a problema de memória, a esquecimento. O esquecimento ele vai ser elaborado com o tempo, dependendo do significado que nós dermos àquela agressão. Com o tempo, a agressão vai perdendo a vitalidade que nós podemos até esquecer. Mas não necessariamente é preciso esquecer para perdoar. O esquecimento pode fazer parte de um processo, e nem ter que esperar que alguém nos peça desculpas. O perdão é um ato ativo seu. Você não vai transferir para o outro uma coisa que é sua. Porque quando você perdoa, quando você ama, você está fazendo bem para você mesmo. Quando você agride, quando você revida, você não está machucando só o outro, você está machucando você mesmo. E você está criando embaraços para no futuro ter que resolver, ter que reparar, ter que passar por novas provações. Então, isso aí não é o perdão. Então, vamos ver o que é o perdão, então. Perdoar é a gente se movimentar intimamente para ressignificar aquela dor. É entender que com o tempo essa dor vai sendo diminuída de maneira que a gente consiga trabalhar isso no íntimo. Da mesma maneira que nós trabalhamos renúncia, que nós trabalhamos processos de ações fraternas, o perdão precisa ser trabalhado intimamente, para aquela dor, aquela ferida, passe a não ter a significação que teve no início da ação. Claro que no início machuca, mas que depois nós vamos pensando e trabalhando compreensão, porque aquele que agride, ele é um infeliz, ele é um doente, porque ele está machucando o outro. Isso não é uma ação fraterna. Então é preciso que a gente olhe para aquele agressor com compaixão, com entendimento, com compreensão, mesmo que nós não concordemos com nada do que ele fez. Ele nos agrediu, nos feriu, mas nós não concordamos com a ação. Mas a gente entende que o momento dele, que o que ele era capaz de fazer foi aquilo. E é preciso ter um olhar de compaixão, um olhar compassivo. A gente troca a raiva, o revide, por compaixão.
por solidariedade. E isso vai fazer bem para quem pensa dessa maneira. Não é que vai fazer bem para o outro. A gente tem que assumir o papel, é um dever nosso nos trabalharmos intimamente, porque vai nos fazer bem. É um ato, até se nós olharmos, de egoísmo, que vai fazer bem para a gente, não é? Para o outro. O outro depois vai precisar reparar a agressão que foi feita, né? Entender que esse agressor é infeliz. E aí é importante, onde que entra o Evangelho nisso? Porque a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, é exatamente uma mensagem de não revidar, de não agredir também. É uma mensagem de entendimento, né? É aí que o Evangelho entra e nos ajuda a participar desse processo que é o perdão. E a gente pega algumas passagens em Mateus 5, Jesus diz: ser benevolente depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Por que benevolente? Porque ser bom é bom para nós e é bom para o outro. Enquanto estamos no caminho, estamos na mesma jornada, nós podemos nos ajustarmos e evitar que os problemas passem para um plano espiritual, para uma outra vida, para a gente ter que resolver isso séculos ou décadas depois. Isso vai trazer mais dificuldades para que a gente encaixe uma nova reencarnação com a pessoa que a gente ofendeu. Então, aproveitar essa oportunidade é um ato inteligente de progredir na nossa própria encarnação. E aí Jesus dizia: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estais no céu. Não quer dizer que nós temos que abraçar, que nós temos que dizer: não, está tudo bem, tudo certo, mas por dentro nós estamos explodindo. Não é isso. Amar os inimigos é não desejar o mal a eles, não agredir. É claro que aquilo que foi feito a nós nos magoou, nos machucou, vai levar um processo para que a gente passe por aquilo. E amar é não revidar. É exatamente o que o Evangelho faz, mostrar a outra face, né? É não fazer o mesmo ato infeliz daquele que fez o ato conosco. É um ato de inteligência emocional. E a gente pega mais duas passagens de Jesus, quando Jesus diz: bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Ao que bate a uma face, oferece também a outra. Ao te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recusas. É exatamente isso. Mais uma vez, Jesus diz: não evite, não machuque o outro, não traga mais problemas para você mesmo. Nós já temos os nossos, né? E aí, ele segue em Lucas dizendo: se amais só os que vos amam, que tipo de recompensa há para vós? Pois até os pecadores amam os que vos amam. Então, a gente amar, a gente tratar bem aqueles que a gente tem afinidade, aqueles que são os nossos amigos, os nossos afetos, sejam familiares ou não, dessa encarnação é simples. O desafio emocional é nós não fazermos o mal ao outro, é nós até esboçarmos algum amor, ações fraternas com o outro, porque nós estamos treinando esse processo, nós estamos nesse processo de aprendizado. Nenhum de nós aqui é um espírito elevado. Nós estamos num planeta de prova e expiação, num processo de transição, porque nós somos compatíveis com o planeta de prova e expiação em transição. Então nós estamos elaborando o nosso ser, refinando os nossos sentimentos. Por isso, a mensagem clara de amar a todos, porque nós vamos precisar em planetas melhores, em campos vibratórios mais elevados, nós vamos precisar amar. E aí nós vamos treinar o amor. Mas, do ponto de vista fisiológico, por que a gente precisa perdoar? E por que a gente precisa amar? Não é? Lembra dos nossos
corpos de expressão, né? Nós estamos nesse corpo físico, mas nós temos um corpo perispiritual. O que fazemos aqui vai refletir no nosso corpo espiritual. E o que pensamos enquanto espírito passa pelo corpo espiritual e vem para o corpo físico. Quando nós temos sentimentos harmonizados, bons sentimentos, sentimentos agradáveis, nós estamos trazendo saúde e vibrações organizadas e equilibradas para esse campo energético nosso. Quando nós partimos para agressões, para raiva, para vingança, nós nos agarramos a decepções, a busca de agressividade, nós estamos machucando esse campo mental nosso, esse campo vibratório, esse campo muito mais sensível nosso, campo perispiritual e campo mental. Não é? E aí, quando a gente machuca isso, nós vamos transmitir isso para as próximas encarnações. Então, é um ato de muito ruim para nós mesmos quando nós cultivamos maus sentimentos, maus pensamentos, porque vai gerar coisas ruins para nós mesmos, não só nessa encarnação, como na próxima. Muitas doenças que a gente vê hoje, que a medicina olha, são dores, são medos, são neuroses, são comportamentos estranhos, tristezas, melancolias, vêm de processos de culpas, de mágoas, que a gente vem cultivando, a gente vem tendo ressentimentos ao longo das eras. O que é o ressentimento? Sentir de novo, vai ressentindo, 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 anos, décadas. E esses ressentimentos vão nos causando doenças. A culpa, a mágoa, o revide, vai nos causando todas essas patologias psíquicas, né? Que muitas vezes vão se refletir no corpo, através de problemas gastrointestinal, cefaleias, mialgias, né? A famosa fibromialgia, a gente olha, não tem nada anatômico, patológico, são questões emocionais, não é? Então, é uma questão até de nós sermos inteligentes e previdentes conosco mesmo, porque o que fazemos hoje vai refletir nessa encarnação e com certeza na próxima. E aí, tem uma passagem do Evangelho que fala disso. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for bom, for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Se o teu corpo for mau, teu corpo inteiro estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva. Porque esse olho é o nosso olho da alma, como nós enxergamos as coisas. Porque o que o outro faz nós não controlamos, mas como vamos reagir ao que o outro faz, seja emocionalmente, seja com atos, seja com palavras, esse depende de nós. Então nós precisamos nos apoderar desse olho bom, porque o olho bom vai trazer luz para nós. Nós somos filhos da luz, herdeiros do Pai. O problema é que os fatores perturbadores perpetuam em nós e nós não olhamos para nós mesmos para a gente começar a modificar esses fatores que são perturbadores. Esquecemos do nosso ser, é um ser em essência luminoso, é um ser filho da luz, é um ser que precisa irradiar a luz. E isso vai depender muito da maneira que nós olhamos, da maneira que nós reagimos, não é? Então, é importante a gente pensar no que fazer, porque palavras, atos, podem machucar o outro. E o outro, com essas palavras, com esses atos, podem nos machucar. Mas o que vamos fazer? A agressão vem do outro. Mas a resposta, se nós vamos
ressentir, se nós vamos guardar mágoa, se nós vamos revidar, depende de nós. É aí que entra essa parte do entendimento psicoemocional, para que a gente consiga, aos poucos, ir racionalizando e mudando as nossas reações para reações mais saudáveis, mais equilibradas, mais condizentes com o Evangelho, que é o Evangelho, um tratado de saúde mental, física e moral nossa. E aí precisa a gente valorizar e interpretar o Evangelho, e baseado nele a gente consegue fazer ações mais dignas de sermos filhos da luz. E aí a gente chega um pouquinho, é uma coisa muito comum, a gente tem uma fantasia de que as relações vão ser perfeitas, ou que a gente cria expectativas de relações muito perfeitas, principalmente com o mundo virtual. É lindo, aquele fulano é lindo, a família é linda, o ambiente é lindo, ele só faz coisas lindas, ele está ótimo, ele está super bem. É uma fantasia, gente, porque as relações humanas são conflituosas no nível em que nós ainda estamos. E é preciso a gente ter sabedoria nessas relações humanas para que a gente entender o outro, entender a limitação do outro, compreender como o outro age, para que a gente tenha mais harmonia e menos agressividade. Então, é importante a gente entender que esses conflitos fazem parte, mas é importante criar condições emocionais de compreensão, de entendimento, de boa vontade, de renúncia. Renúncia e resignação andam juntos. E é preciso, e são forças ativas nossas. Não é um processo passivo. Eu renuncio e fico numa apatia, numa melancolia, numa tristeza. Não. Renunciar, perdoar, são movimentações íntimas de ressignificar que aquilo que me machucou não vai me machucar mais. Aquilo que me magoou não vai me magoar mais, porque eu vou fazer de outra maneira, eu não vou olhar para isso com decepção, eu vou olhar para isso como um aprendizado, e eu vou seguir em frente, porque eu preciso seguir em frente. E aí outra coisa que nós não podemos deixar de falar, porque muitas vezes a gente pensa em perdão com relação ao outro, mas é importantíssimo a gente pensar no auto-perdão, porque nós erramos muito, e o erro faz parte do nosso processo de aprendizado. Então, nós vamos errar? Vamos. Já erramos muito? Já. Mas ter esse olhar de amar a si mesmo, de se perdoar. Nós temos o dever de nos perdoarmos, porque nos perdoarmos vai nos trazer condição de seguir. Se nós olharmos para trás só com decepções, culpa, nós não vamos sair do lugar. Então é preciso olhar com um olhar amoroso para nós mesmos. Nós precisamos nos amarmos. Nós vamos errar? Vamos, mas nós estamos tentando, e é tentando, estudando, nos conhecendo, olhando para nós mesmos, que nós vamos modificar as nossas ações, os nossos sentimentos, nós vamos elaborando isso, né? Não é possível, é uma coisa, quando alguém nos agride, a gente tem a opção de não encontrar mais com a pessoa, de encontrar o mínimo possível, de ter uma relação muito superficial, mas quando nós lidamos conosco mesmo, como é que nós vamos não nos olharmos? Não é possível isso. Nós temos que nos olhar para que a gente se conheça e nos perdoarmos. Jesus nos diz: amai ao próximo como a vós mesmos. Hora nenhuma foi dito que era para amar só o próximo, esquecer de nós. Um processo de alto amor é extremamente importante para que a gente siga. E com isso nós vamos nos libertar
da famosa culpa, da famosa decepção, daquele olhar extremamente crítico e rígido para nós mesmos, porque é outra coisa que gera problemas futuros. Histerias, neuroses, psicoses, pânicos, medos, muito vem de culpa que ficou gravada naquele campo energético nosso, que está além do corpo físico, que vai sobreviver à morte desse corpo físico, não é? Porque o que vibramos aqui vai vibrar naquele corpo perispiritual nosso. E aí é importante a gente cuidar de nós, cuidar do nosso íntimo, porque nós estamos cuidando do nosso corpo perispiritual, do nosso corpo mental. Nós estamos crescendo e trazendo harmonia, equilíbrio e vitalidade ao espírito, que é o mais importante. Paulo já dizia, essa carne vai ser mortificada sem problema, mas o espírito precisa sobreviver, não é? E o auto-perdão é importante porque nós temos que tirar os nós, os atos ruins que nós fizemos nas nossas vidas. Nós não temos como terceirizar a movimentação íntima de nos conhecermos, de nos amarmos, de nos perdoarmos, de buscarmos crescimento, de buscarmos melhorar os nossos sentimentos. Então esses nós temos que retirar. E muito desse nó é de culpa, porque a gente não se auto-perdoa. E é preciso que a gente se perdoe. Nós vamos errar, gente. Nós somos seres ainda em provas e expiações, em transição. Nós não somos seres crísticos, não. Então nós vamos errar. E aí é preciso a gente olhar para nós, aquele momento, eu agi dessa maneira, não foi bom, mas eu aprendi, agora eu vou agir dessa outra maneira. Então a vida e o passado, né, como aprendizado, não é? Almir Sater fala isso na música dele, cada um compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então nós é que compomos nossa história e nós trazemos em nós as aptidões, somos capazes de sermos felizes, nós trazemos as sementes e é preciso que a gente trabalhe essas sementes para que a gente realmente viva com mais harmonia. E aí, mais uma frase de Paulo, né? Paulo diz aí, por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito, em Jesus Cristo. Porque às vezes, o que nós entendemos em nossas vidas como desgraça, é a graça de Deus nos tolhindo de algumas coisas, nos ensinando outras, para que a gente não erre de novo naquele ponto, para que a gente ganhe em crescimento espiritual, para que a gente se perdoe. É a graça de Deus em muitas coisas ruins que às vezes acontecem. E eu trouxe um pedacinho do Salmo de Davi, o Salmo 23, onde o contexto é: Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. E nesse momento de extrema dificuldade para Davi, Davi fugindo, o rei Saul com o exército atrás dele, ele escreve esse Salmo 23. E ele é um salmo de confiança, é um salmo que se entrega a Deus. Ele diz: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Em verdes pastagens para repousar. Para o descanso das águas me guiará. Fará meu espírito voltar. Caminharei nas trilhas da justiça por causa do seu nome. Teu bastão e o teu cajado me consolarão. Ele está falando de Deus. O teu bastão e o teu cajado é a figura do pastor que conduz com o bastão e o cajado, que cuida das ovelhas. E nesse ato de cuidar, nós precisamos trabalhar o cuidado conosco mesmo. Nós nos livrarmos da culpa,
nós darmos graças e entendermos que Deus está conosco. E nós vamos passar a dor da agressão, que nos magoou, que nos feriu o íntimo, nós vamos passar por isso. Porque o pastor divino está conosco. E para finalizar, só lembrando, da importância do tema do perdão, Paulo, preso, talvez em Roma ou talvez em Éfeso, não se tem muita certeza, escreve uma carta a Filemon, que provavelmente estava na cidade de Colossos, e Paulo conhece na prisão um outro preso, que é o Onésimo. Paulo converte Onésimo, Onésimo vira cristão na prisão, e Onésimo era um escravo fugido do Filemon. Então, provavelmente, Onésimo prejudicou Filemon, ou retirou alguma coisa, ou só fugiu mesmo. A gente não consegue ter mais informações acerca disso, mas Paulo escreve uma carta para Filemon, pedindo que Filemon perdoe Onésimo. E aí, nos dizeres de Paulo, a gentileza, a linguagem de Paulo, possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Paulo vai ajeitando, Filemon, de uma maneira que provavelmente ele chegou, mas não tem outro jeito, eu vou ter que receber o Onésimo de volta, porque a gente precisa fazer o bem pelo Cristo, Paulo diz para ele. Aí ele diz, mando-te de volta ele, que é como se fosse meu próprio coração. Aí Paulo já muda o tom, eu estou te mandando de volta, não é o seu escravo, não é para você perdoar a fuga ou o roubo que possivelmente ele fez. Eu quero que você perdoe o ser espiritual. Ele não vai ser mais seu escravo, mas um irmão amado, muitíssimo para mim, mas para ti, segundo a carne, segundo o Senhor. Então, Paulo manda um recado para Filemon: não quero que você receba Filemon como escravo, quero que você receba Filemon como irmão, o irmão em Cristo. Esse é o perdão, não é? Ele vai receber um ex-escravo como irmão. E Paulo na carta fala, se ele te dever alguma coisa, eu pago. Pode deixar que eu pago. Estou escrevendo aqui, fez de próprio punho, uma carta que não é questionada nem autoria. Eu pago. Não é? Paulo avaliza o Onésimo. Então, a importância do tema é que Paulo escreve uma carta sobre perdão. Então, traz para nós reflexões tanto do perdoar o outro, mas também do auto-perdão. Faz bem para nós, faz bem para os nossos sentimentos, vai fazer bem para o convívio com o outro, vai fazer bem para as nossas próximas encarnações. Então, é um ato de amor ao próximo e de amor a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que possamos perdoar a nós mesmos e ao próximo. Paz em Jesus.